Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, um dos autores da Sétima Chave, autor de Pesadelos através do Espelho e anfitrião aqui da iniciativa Mochileiros do Multiverso. Fazia um tempo que eu não fazia vídeos sobre análise de escritor, minha visão, minha opinião de por que você deveria ler certos livros, seja você o leitor ou o escritor. E eu tô voltando a produzir esse tipo de conteúdo e separei aqui alguns livros para recomeçar essa série de vídeos. E eu já fiz um vídeo sobre Anéis do Poder, inclusive, que é uma análise de uma série que é conectada a um livro também, né, a livros também. Mas agora vamos falar realmente do que a gente gosta, né, que é o papel, é o cheiro, é a letra aqui, que é o que a gente realmente... Para mim, livro é a melhor forma de se contar uma história. Enfim, então para recomeçar essa minha série de vídeos, peguei aqui Medieval, Contos de uma Era Fantástica. Eu já tinha, inclusive, separado esse livro aqui para fazer essa análise de escritor, enquanto eu estava ainda fazendo a maratona de 366 vídeos, 366 dias de escrita. Se você não viu, eu fiz mais de 366 vídeos, na verdade, fazendo um monte de conteúdo diferente para escritores e escritoras, falando sobre mercado editorial e sobre escrita criativa. Mas acabou que eu estava já encerrando já aquela série de vídeos, estava já muito cansado, então eu não cheguei a concluir a minha intenção de analisar esse livro daqui. Então agora chegou a hora de falar dele. Esse aqui é uma coletânea de contos, obviamente medievais, escrito por autores brasileiros, tá? Não são contos clássicos, não são contos seculares ou milenares, tá? São contos que foram criados e publicados originalmente para essa coletânea aqui pela editora Draco, uma editora que eu já mostrei aqui já alguns livros dele. Então eu acredito que você deveria ler Medieval, seja você leitor, leitora, escritor ou escritora, por 3 motivos principais. E o primeiro é que esse livro traz a era medieval além da Europa. Geralmente, quando a gente fala em medieval, a gente pensa na Europa medieval. A gente tende a ter essa imagética assim, muito do que era Inglaterra, França, Portugal, Espanha. E esse livro vai além da Europa e traz também alguns contos asiáticos também, ambientados na parte mais da Arábia, ambientados na parte nipônica, japonesa, na China também, pega um pouquinho também de Mongólia também, nesses contos daqui. Então, eu gostei muito. Quando eu peguei o livro, sinceramente, eu esperava contos da Europa medieval. Quando eu fui lendo, fui vendo que tinha contos não só europeus, tinha também contos asiáticos, isso me fez gostar mais ainda desse livro. E mostra, né, como o nosso mundo é tão amplo e como nós temos culturas diferentes que são tão interessantes, e os autores souberam retratar essas culturas, esses personagens, esses mitos diferentes dentro desse livro daqui. E o que nos leva ao segundo motivo, para você ler esse livro aqui, que é que os autores são todos especializados nas suas áreas. É complicado você ter vários autores falando de um mesmo assunto ou de assuntos diferentes, tá? Mas quando você lê esse livro aqui, você vê que cada um dos autores fez uma pesquisa bem interessante para retratar o país e a época que eles escolheram retratar. E cada um deles, naturalmente, já tinha uma bagagem anterior. Por exemplo, a Ana Lúcia Merege fala de alguns contos ambientados assim, numa pegada mais árabe, na pegada mais de Mil e Uma Noites, sabe? E a Ana Lúcia Merege já escreveu vários outros contos em outras regiões. Então, eu, conhecendo o trabalho dela, sei que ela entende desses assuntos todos, e o conto dela aqui é um ótimo exemplo, tá? Então é bacana ver quando um autor pode se dedicar ao que ele realmente é bom. Eu e o Bernardo penso nisso, eu vejo, às vezes, eu tava debatendo com um grupo de escritores, vamos escrever algo juntos e tal, bora pensar no tema, e alguém citou, bora fazer, tipo, pirataria brasileira no século XVII, algo do tipo. E eu falei, meu Deus, eu entendo
pouco desse assunto. Eu até entendo de Brasil, de história do Brasil, eu até entendo um bocado. Agora, da parte da pirataria em específico, não entendo o suficiente sobre isso. E deu, assim, um receio. Tipo, caraca, se eu topar escrever isso, eu vou ter que parar e estudar muito isso. E é meio complicado estudar e escrever, vai ficar um conhecimento superficial, não sei se ficaria legal. Mas se fosse apenas pirataria, pirataria, eu já li, já assisti filme, gosto, já li livros sobre pirataria, inclusive, curto esse assunto, poderia escrever algo. Então, é bem diferente quando a gente tem uma proposta em que a gente consiga se encaixar. E no caso desse livro aqui, cada autor conseguiu abordar de maneira assim incrível cada uma das culturas que escolheu e conseguiu com isso criar, né, uma história interessante, personagens interessantes e, mais importante nesse caso aqui, uma ambientação também interessante. Por fim, o terceiro motivo para você ler isso daqui, seja leitor, leitora, escritor, escritora, é que esse livro acaba formando um mosaico de histórias. Não é um livro em que tem uma história com várias perspectivas, tá? Não é isso. Não é um livro em que no final vai todo mundo se unir, estilo Vingadores, e vai ter uma história final com todo mundo. Não é essa a proposta desse livro. Cada conto é fechado em si, tá? Cada conto tem um início, meio e fim, e é uma história única por conta própria. Mas quando você tem a experiência de ler esse livro todo, você percebe, você acaba consumindo um mosaico de histórias, sabe? Você acaba realmente encontrando, assim, acaba formando na sua cabeça essa miríade de várias histórias que se passaram mais ou menos na mesma época ao redor de 2 continentes diferentes. Então, você conhece várias histórias, várias personagens, mas a sensação que você tem no final é que elas formam algum tipo de unidade, né? Algum tipo de singularidade, né? Através dessas conexões que nós mesmos fazemos. Um quarto ponto que eu não tinha planejado, mas eu pensei aqui enquanto eu estava falando, é o fato desse livro ser um livro de contos, não é um romance. O livro tem 220 e poucas páginas, é isso? 230? Tem 226 páginas de história, mais uma parte final com os autores aqui. Então são um pouco mais de 200 páginas esse livro. E é muito diferente você ler uma história de 200 páginas de você ler várias histórias ao longo de 200 páginas. E isso é ótimo para quem está lendo, porque se você tiver uma rotina corrida, você consegue, no fim do dia, pegar, ler um conto e não vai sentir que ficou faltando nada, que ficou devendo nada, nem o livro vai faltar, o livro não vai ficar te devendo nada, e nem você vai ficar também faltando com atenção, você consegue dar atenção total àquela história naquele momento, e você consegue consumir esse livro no seu ritmo, do seu jeito, tá? E também eu recomendo, tá, que escritores escrevam contos. Todos os grandes escritores escreveram contos. Stephen King escreveu contos, Tolkien escreveu contos, Martin escreveu contos, sabe? O Conan tem o Conan tem um romance, o resto tudo dele é conto, sabe? Então, vários grandes autores da história da humanidade escreveram contos. Sinceramente, eu quero ver um grande autor que nunca escreveu um conto. Quero ver, sabe? Tipo, Machado de Assis escreveu conto. Então, né, se Machado de Assis escrever contos, quem sou eu para discordar do Machado de Assis, né? Então, conto ajuda muito a gente a desenvolver nossa voz narrativa, ajuda muito a gente praticar, a gente aprimorar a nossa escrita, e contos também servem para serem publicados em coletâneas. Com certeza, se você já escreveu um conto, esse conto se encaixaria aí numa coletânea que, quem sabe, seja publicada futuramente, ou o próprio autor. Eu já inclusive falei aqui no canal de um vídeo que é um livro que é Anacrônicas, da Ana Cristina Rodrigues, que ela compilou os contos dela e lançou num livro. Então o autor que escreve aí uns 10 contos também pode pegar esses contos, também pode publicá-los por conta própria e fazer essa coletânea. Então, enfim, contos é só lucro. Você só tem a ganhar escrevendo contos, e os leitores também só tem. Tô aqui me vendo na câmera, ver que lado que eu seguro a mão, porque tá invertido. Tá? Para mim tá espelhado aqui a câmera. Enfim, os leitores também ganham muito ao lerem contos. Então essa é a minha análise de escritor de medieval, Contos de uma Era Fantástica. Você deveria ler esse livro, porque você vai conhecer a Era Medieval além da Europa, também a Europa, mas além da Europa. Você vai ler histórias de autores que são especializados
nas regiões e na época em que eles escreveram, a época que eles retrataram na escrita deles, né? E você vai ter esse mosaico de narrativas no final da sua leitura. Por isso que eu recomendo demais para escritores e escritoras e leitoras medieval, contos de uma era fantástica. Se você já leu, deixa aqui seu comentário, diz o que você achou, qual foi seu conto favorito aqui nesse livro. E se você também escreve, confere o link que está aqui na descrição desse vídeo da iniciativa Escrita Épica, que é o melhor caminho para você alcançar todo o seu potencial como escritor ou escritora, lançar os seus livros e conquistar leitores por todo o Brasil. Confere o link. Senhoras e senhores, uma honra e até a próxima. Até lá, a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!